Nesse painel, a gente vai tentar amarrar um pouco, né, os principais pontos aqui que foram discutidos ao longo do dia, ao longo dos painéis da parte da manhã e agora na parte da tarde também, trazendo algumas reflexões com alguns dos nossos convidados e outros que estão previstos agora para participar dessa mesa. Então, eu queria convidar para vir aqui a nossa mesa de debates, para retornar, na verdade, ao palco, né, o Enilson, da Anatel. Enilson, cadê você? Está ali, peço uma salva de palmas para ele. A gente não teve a oportunidade de fazer perguntas com a Anatel, então agora vai ser uma boa oportunidade para isso. Por gentileza, se acomode, Enilson, fica à vontade. Convido também o Breno Mancini, que é vice-presidente da Telcomp, que vai estar aqui representando a associação. O Luiz já participou na parte da manhã, mas agora o Breno fica conosco aqui na parte da tarde. Obrigado pela presença. E convido também a Araceli e a Cristina, que participaram das sessões anteriores, que como apresentadoras, agora entram como debatedoras. Então, Cristina, obrigado pela presença. Araceli, se junte a nós aqui. Não esqueci ninguém, né? Não esqueci. Então, tá bom. Eu fico aqui na poltrona do meio, que tem onde apoiar o computador, que facilita a minha vida aqui, sobremaneira. Vamos começar primeiro uma mudança aqui na estrutura aqui da programação, que estava previsto que a gente ia fazer esse painel, e depois uma sequência de perguntas e respostas. Eu quero subverter um pouco a ordem aqui, então, assim, se vocês quiserem fazer perguntas e quiserem interceder aqui no nosso debate, fiquem à vontade, tá? Só sinaliza, levanta a mão, vamos tentar fazer a coisa de uma maneira mais interativa e dinâmica, que eu acho que vai ficar mais interessante do que a gente fazer um painel e depois abrir para vocês. Então, a qualquer momento, tá? Podem intervir, podem dar opinião, acho que vai contribuir bastante. Mas eu, claro, como o meu papel de moderador aqui é justamente provocar e fazer com que a timidez de vocês vá embora, eu começo, e aí eu vou começar pela Anatel, que a gente teve a apresentação na parte da manhã, mas não teve a oportunidade de aprofundar muito, e eu queria ouvir um pouco mais do Enilson sobre algumas questões. Então, o primeiro ponto que você chamou atenção na tua apresentação na parte da manhã é que a Anatel ela não é um agente hoje diretamente envolvido na questão da NFCom, apesar dela estar participando, né, de maneira colaborativa aí com o Conselho de Secretarias da Fazenda, né, para tentar, de alguma maneira, passar o que a agência puder passar de conhecimento aí sobre esse processo. Mas eu te pergunto, como é que foi esse processo de diálogo com as secretarias de Fazenda para construir a NFCom? Que tipo de inputs que a Anatel pôde dar, pôde contribuir, e que tipo de demandas que vocês também colocaram para as secretarias, falaram, olha, isso aqui é importante que a gente tenha de informação para que o regulador possa ter mais conhecimento sobre o que está acontecendo. Como é que funcionou essa dobradinha entre vocês? Lembrando, né, que isso não é uma determinação da Anatel, uma determinação das secretarias de Fazenda. Mas como é que foi a atuação de vocês, Enilson? Acho que tem um microfone bem atrás de você, tá? E eu vou pedir para que esse seja o nosso microfone dos debatedores, porque dizem que o moderador nunca pode ficar sem microfone. Então. Certo. Bom, nós fomos instados a participar a pedido mesmo da Secretaria de Fazenda, que estavam tomando à frente a Concefaz, até para conhecerem um pouco mais o trabalho da Anatel e ver se tínhamos algumas solicitações específicas do setor a serem atendidas com a nova regulamentação e com o novo modelo de nota. Isso começou lá atrás, se não me engano, acho que em 2018, ainda na fase de minuta do formato da NFCom. Inicialmente, a área tributária da agência não participou, foi mesmo a área de regulamentação, principalmente a nossa superintendência de relação com consumidores. O objetivo inicial da agência era garantir que a nota fiscal de comunicação permitisse o estabelecimento dos direitos dos usuários, principalmente em relação à restituição de contestações, né, que hoje a gente tem já plenamente vigente na nota fiscal 22, a possibilidade de abatimento por conta de contestação do usuário, e o foco principal, a preocupação da agência era de que a nova nota acabasse trazendo alguns empecilhos para a garantia da defesa dos usuários. Então, a questão tributária mesmo acabou ficando um pouco à parte. E, ainda dentro da pergunta, algumas especificidades que a gente tinha, que a gente solicitou,
foram plenamente atendidas pelo pessoal da Secretaria de Fazenda, principalmente com a questão da possibilidade de destaque da base de cálculo de FUST-Funtel na própria nota. Era um intuito antigo da agência, a gente ter acesso às informações do que as prestadoras entendiam como fato gerador de FUST-Funtel, né, o que é receita de telecomunicações, diferenciado das receitas de SVA e outros serviços correlatos que são faturados em conjunto no próprio documento fiscal. Isso não vai atender plenamente a nossa necessidade de dados de informação, ainda vamos depender daquela fase de requerimento de informações para obter a documentação contábil e fiscal complementar para realizar a fiscalização, mas já foi atendido nesse modelo da NFCom, modelo 62, a disponibilidade dessa informação, a princípio, a título opcional. Então, o contribuinte vai ter a opção de incluir ou não esse detalhamento na nota, independentemente de ser feito ou não, a informação da existência ou a inexistência do detalhamento também pode servir à agência até como direcionador do esforço de fiscalização. Agora, uma questão que é sempre muito importante quando a gente está falando de provedores é essa distinção do que é serviço de valor adicionado, o que é serviço de telecomunicações. A Anatel sempre fala que no mundo ideal seria uma divisão entre 60-40, né? Faria uma proporção do valor que é pago pelo consumidor 60-40. Isso nunca se materializou do ponto de vista normativo de alguma diretriz da Anatel que trouxesse essa orientação específica. Sempre foi uma coisa que o presidente da Anatel comentou em algumas ocasiões e tudo mais, mas isso nunca virou uma regra específica, ou, salvo engano, nunca virou uma regra específica. Você me corrija se eu estiver falando besteira. Você entende que com a NFCom esse entendimento fica pacificado e vai continuar sendo possível fazer um recolhimento com as tributações distintas entre SVA e ICMS? Inicialmente, isso é importante a gente esclarecer que teve uma tentativa de levantamento de dados até para avaliar a possibilidade de estabelecimento de um critério razoável de separação. Mas o resultado do grupo de trabalho instituído por iniciativa do presidente da agência há uns 18 meses atrás foi de que não havia como definir um parâmetro de razoabilidade e que era necessário recorrer à análise do caso concreto da essência do negócio jurídico de cada faturamento para identificar se o real serviço que estava sendo prestado poderia caracterizar ou não telecomunicações à luz do que a legislação determina, dos princípios contábeis de contabilização e registro de receitas, né? Então, a agência ainda está tentando avançar nessa questão para trazer não só uniformidade para o setor, mas para trazer regras mais claras do que a agência considera ou não fato gerador do FUST-Funtel. Nós ainda não tivemos mesmo a edição de um normativo nesse sentido, mas é esperado, se não me engano, acho que ainda esse ano a gente deve ter alguma novidade nesse sentido, mas, por enquanto, a gente está trabalhando ainda na fiscalização tributária. A orientação é que o agente de fiscalização sempre busque a verdade material do fato, explorando aí até no âmbito contratual mesmo as definições técnicas do serviço, porque a gente não conseguiu cravar um parâmetro de razoabilidade de segregação. E é nesse contexto que se insere a decisão da agência de revogar a norma 4, né, que foi aprovada agora no processo de simplificação regulatória para a partir de 2028, né, então que ela não vai 2026, né? Não, 27, isso, 2027. A partir de 2027, então, ela deixa de valer, que ela introduz um elemento de ruído nessa história, que é uma terminologia, acho que aí voltando para aquilo que o Matarazzo tinha falado de manhã, né? Diferente os conceitos com os quais o setor trabalha e os conceitos com os quais a Fazenda, né, e a Receita Federal trabalham, né? E eu acho que as definições conceituais que estão ali na norma 4, não sei, vocês me corrijam, porque vocês sabem disso muito melhor do que eu, não são os mesmos que estão na Secretaria de Fazenda, né? Fala de provedor, de serviço de conexão, né? E eu não sei se é exatamente assim que está definido para a nota fiscal 21 ou para 22. Eu nunca lembro qual que é a de SVA e qual que é a de mídia, né? A 22 é de SVA.
22 é telecom, 21 é de mídia. Então, tá bom. É nesse contexto que a norma 4 está sendo revogada? É para simplificar isso? Também, a ideia da substituição da norma 4 com o novo regulamento de serviços de telecomunicações veio justamente para tentar pacificar esse entendimento de que a realidade vigente à época da edição da norma foi lá em 95, quando a gente nem falava ainda na existência de provedores de telecomunicações para prestar SCM, o serviço ainda não existia. O que a gente tinha de rede estruturada para trafegar o acesso à internet era simplesmente o STFC, né, a linha de escada. Então, a norma ela trata de uma situação específica, que é o acesso de escada. E o entendimento que a gente vem defendendo na agência, na fiscalização tributária especificamente, é justamente que ela não se aplica à realidade em que, à medida que o SCM absorveu, até pelos termos da própria definição do serviço, lá da revisão do regulamento em 2013, ele absorve a própria conectividade à internet, né? Então, ainda que exista a figura possível do PSCI, o provedor de conexão à internet pela norma 4, o entendimento da fiscalização tributária da agência é que ele só é aplicável quando prestado sobre a rede do STFC, que não é o caso das PPPs ou das prestadoras do SCM, até por isonomia com o que é feito no SMP, né? Nos nossos celulares, a gente tem acesso a dados e à internet, e é tudo tratado como um único serviço. Esse também é um entendimento que as secretarias de Fazenda têm nos passado, inclusive tem algumas jurisprudências que eles compartilharam conosco, que eles vinham atuando nesse sentido, e até por conta desse contato mais próximo da agência com as secretarias, a guilhotina regulatória veio para tentar trazer, acho que, um pouco mais de avanço nessa situação que, ao nosso ver, já estava defasado por conta da evolução tecnológica. Eu não tinha consciência disso, que a leitura de vocês é que a norma 4 se aplicaria só ao serviço de STFC, só a conexão por meio de acesso de escada. O texto da norma ele é específico para essa realidade, que era o que tinha na época, né? À época. E aí, quando o regulamento do SCM veio e trouxe explicitamente o reconhecimento da conectividade dentro do próprio serviço, o entendimento é de que passa a ter um único serviço. Não tem mais a possibilidade de fazer um faturamento segregado por conta do SCI. A SVA ainda pode existir como outros tipos de modalidade, né, lato sensu, mas o SCI, especificamente, o entendimento atual, que a gente vem defendendo, inclusive nos processos que foram judicializados, é de que não se aplicaria, né? E isso vocês estão em alinhamento com o fisco, quer dizer, o entendimento médio aí das redes, tem que falar médio, né, porque acho que cada fazenda é uma cabeça, né, mas enfim. Sempre tem distinções de entendimento ou divergências, principalmente em questões que ainda não estão pacificadas na justiça, mas o que a gente tem verificado de jurisprudências administrativas, pelo menos com os fiscos estaduais, é que esse entendimento já tá recorrente há alguns anos, e está bem alinhado com o entendimento da própria fiscalização da agência. Perfeito. Breno, queria explorar um pouco a tua participação aqui, você que está chegando agora no nosso debate, né? O Luiz Henrique já respondeu algumas questões aqui na parte da manhã, mas acho que dentro dessa discussão que a gente está trazendo, a pergunta que eu te faço é se a NFCom não está trazendo mais um elemento... Obrigado. A gente tem que ficar compartilhando aqui o microfone, mas pode passar por mim, tá? Não tem problema, não. A impressão que dá é que, quando a gente está falando de NFCom num contexto de reforma tributária, num contexto de revogação da norma 4, que também é um elemento novo para ser considerado nessa engenharia tributária que o setor faz, que impacta, obviamente, no processo de escrituração e no processo de faturamento das empresas. A gente está criando ruído em cima de ruído. Em algum momento, a gente vai começar a ver as coisas clarearem. A NFCom é uma forma de você começar a clarear um pouco esse processo? Obrigado, Samuel, pela pergunta. Vou estar aqui meus pares. Boa tarde a todos. O processo ele é complexo, no geral, porque você tem não só a questão da NFCom, mas as questões atreladas à reforma tributária, né? Então, você tem um processo na NFCom, que a própria Telcomp trabalhou nisso. A gente tinha uma entrada em vigor prevista para abril desse ano. Trabalhamos junto com as demais associações. 1º de junho do ano passado, depois abril desse ano. Isso, foram tendo várias prorrogações, e agora a gente está para novembro.
Junto com isso, a partir do ano que vem, as empresas devem começar a fazer um recolhimento parcial, CBS, IBS, enfim, para poder adequar ali seus sistemas. Então, você tem desafios operacionais dentro das companhias. Então, é o momento, a gente coloca isso para as nossas associadas, que é o momento de olhar para dentro da empresa, pensar como as áreas estão estruturadas, pensar nas equipes, né, tanto tesouraria, contabilidade, e ver como é possível capacitar esses profissionais e também adequar, se for o caso, a área para o cumprimento dessas obrigações. Então, eu lembro que no início do dia, né, um dos primeiros painéis aqui, foi perguntado se a gente tinha visibilidade de uma nova prorrogação, enfim, que as empresas, inclusive, muitos ISPs talvez estariam esperando por isso, e por isso que ainda não acordaram ali para a realidade. Até o momento, o que a gente tem discutido, assim, até o COMP, ela participa de alguns grupos, né? A gente está ali no ENCAT, inclusive, que discute com os estados essas questões de implementação da NFCOM, e a nossa previsão é que, dessa vez, novembro vai acontecer. Então, é muito importante que as empresas tenham isso em mente e comecem a se preparar, de fato, para a entrada aí em operação. Acho que era isso, Samuel. Obrigado. Tá. Agora, você trouxe um elemento que eu vou colocar para as nossas duas palestrantes aqui, para a Araceli e para a Cristina, com relação a esse momento de preparação e de olhar para dentro, né? O momento em que as empresas precisam entender, né, que tem uma onda chegando, né? E essa onda vai vir em uma sequência, né, de impactos. A NFCOM é a primeira, depois tem toda a adaptação para a reforma tributária. A Receita Federal já está começando agora a fazer os primeiros, a Receita Federal, né, o Ministério da Fazenda, né, começando a fazer os primeiros pilotos aí já de como é que vai funcionar a operacionalização do CBS. Depois a gente vai ter a mesma discussão com relação ao IBS também. Pergunta que eu faço para vocês ponto de vista das empresas de telecomunicações, olhando para as empresas de grande porte, as empresas de médio porte já mais estruturadas, as empresas realmente pequenas que não têm a capacidade, acho que foi você, Cristina, que falou assim, né, que não adianta você querer colocar um SAP dentro da sua empresa e operar ele com 3 pessoas, né? Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, muitas empresas não estão estruturadas, não tem gente, não tem capacidade para fazer isso. Como é que vocês avaliam hoje a situação das empresas, fazendo essa distinção entre empresas de grande porte, já estão prontas, não estão prontas, empresas de médio porte, e como é que está a preparação não só das empresas, mas de toda a cadeia de software dentro de uma empresa, porque são vários fornecedores, né? Tem fornecedor de ERP, tem o fornecedor lá do sistema de gerenciamento de assinantes, tem a plataforma de emissão de nota fiscal, todo mundo tem que se adaptar, né? E todo mundo tem que se integrar, no final das contas, e cada empresa é uma empresa, cada empresa tem um software diferente, tem, né, uma organização de dados diferente. Como é que vocês avaliam o estágio de maturidade nesse momento que a gente está, em que a tsunami já está aparecendo ali no horizonte? Eu acredito que o saneamento de dados ele é o protagonista dessa mudança, porque é a base para uma emissão eficiente. Então, quando a gente tem uma base de dados que ela não está atualizada, a ocorrência de rejeições ela vai ser muito maior durante a operação. Isso exige que as empresas tenham uma equipe de analistas para percorrer essas rejeições, executar essas correções, e é recomendado que a correção desses dados seja feito na origem e não no processo de faturamento, porque é essa origem que vai interagir com as obrigações legais. Então, nesse âmbito de saneamento de dados, acredito que é importantíssimo que as empresas hoje já coloquem um olhar um pouco mais focado nessa questão, para que possam se preparar para eliminar as rejeições. A parte sistêmica, ela é muito importante do ponto de vista de adequação,
mas você pode ter um sistema totalmente preparado e adequado para a emissão, mas se o seu dado base não estiver coerente, não estiver saneado, não estiver seguindo as normativas e todas as regras estabelecidas no MOC, que é o Manual de Orientação do Contribuinte, e nas NTs da Cefaz, as notas vão ser rejeitadas de qualquer maneira. Então, o saneamento de dados ele é o protagonista, é importantíssimo que as empresas comecem a analisar já esses dados, pode separar esses dados com os mais críticos, com os mais recentes, dos últimos 5 anos. Existem várias estratégias que podem ser adotadas, mas é importantíssimo que essa atividade seja iniciada nesse momento. E essa preparação de dados, esse é um aspecto importante que você chamou a atenção aqui. Você também tem que trabalhar os seus dados passados? Você tem que por exemplo, revisar todos os seus faturamentos para o passado também, para ter isso formatado, ou não é necessário? Agora, assim, os dados que vão ser inseridos a partir de agora nas notas fiscais. Não precisa ter um trabalho de revisão de tudo que foi feito? Precisa. Quando os dados são operacionais, não é necessário, porque essa nota já foi emitida no padrão 21 ou 22, então esses dados eles já foram reportados para o fisco, então não há necessidade de revisitar os dados operacionais, mas quanto a cadastro, sim. Então, do ponto de vista de cadastro, é importantíssimo que esses dados, independente se o dado se é um cliente recente, se é um cliente antigo, além dos dados de clientes, né, que são dados relacionados a CPF e CNPJ, a natureza do serviço também é um ponto muito importante, porque a normativa da Cefaz, ela traz, que são as NTs, ela traz critérios muito específicos do tipo de serviço, do código de serviço que tem que constar nos documentos de nota fiscal. Hoje não existe essa padronização, então é importante que os clientes tenham esse olhar dentro desse dado, que ele também é cadastral, para que não ocorram rejeições por natureza de serviço ou por tipo de serviço que não está compatível com as tabelas estabelecidas pela Cefaz. Cristina, e qual que é a tua avaliação? Ainda trago mais um elemento complicador aqui na história, que você mesmo mencionou, né? Falou assim, a partir de agora a nota fiscal também é uma fatura, né? Então, ainda tem o componente da cobrança no meio da história, né? E aí a gente lembra que no meio do componente da cobrança a gente também tem PIX, né? E é um monte de regra para aplicação de PIX, e tem sido hoje a forma recorrente aí de pagamento das empresas. Boleto está ficando para o passado, né? Então, como é que você tem visto, como é que vocês têm avaliado o processo de maturidade dentro das empresas com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo? Bom, repito, né, é importante sempre criar uma estratégia. Nesse sentido, a gente fala justamente de elaboração de planos, os itens que compõem esse plano, porque agora eles serão demonstrados nos documentos fiscais. Então, falávamos há pouco sobre a questão das proporcionalidades, né? Então, isso agora vai ficar muito evidente. Então, você ter um serviço de SCM que corresponde a 30% do valor cobrado do cliente e os outros 70% de um SVA, vai ficar destacado no documento fiscal. A gente fala bastante dessa questão de fatura, porque é necessário que tenha essa consciência por parte do provedor. O país nunca aceitou um regime de competência para o ramo de telecom, para o ramo de telecom. Mas ainda há pequenas empresas que optam por esse sistema. Então, é necessário que haja essa mudança de visão, que agora você precisa informar esses dados bancários no momento da emissão do documento fiscal. Possibilitar que o cliente consiga fazer esse pagamento pelo documento fiscal. Então, planejar estrategicamente a parte de montagem, composição de plano, valores de cobrança, é fundamental nesse momento para você evitar problemas futuros. Quando a gente fala dessa montagem de planos também, já é pensando agora na reforma tributária, que traz o mesmo sentido. Então, muito se utilizava do SVA como um critério de desoneração, digamos assim, né, que não compreende a parte de ISS nem de ICMS, mas que acaba caindo por terra agora com a 214. Então, é imprescindível que haja assessoria, que haja consultoria, que haja um planejamento para todas essas mudanças. Empresas de pequeno porte vão sentir muito mais essa dificuldade justamente pela falta de profissionais com bagagem, que tenham conhecimento dessa parte legislatória, que tenha conhecimento das operações.
às vezes não tem uma assessoria contábil bacana também, o que acaba impactando. Então, é preciso ter consciência que, por mais que o provedor seja pequeno, ele vai precisar de um apoio nesse momento. Então, por isso da fala também de buscar informações. É preciso ler a respeito, ver como as outras empresas estão fazendo, indiferente do tamanho. Obviamente, quando a gente fala de planejamento, as grandes saem na frente, porque já tem uma estrutura muito mais robusta, tem pessoas olhando para processos, tem processos desenhados, tem as coisas muito documentadas, então o processo se torna menos problemático. Porque já existe esse mapeamento de serviços, esse mapeamento de tipos de faturamento. O pequeno e o médio ele ainda tem uma dificuldade, porque é uma coisa tão comum ao cotidiano dele, que ele só faz. Então, não existe um plano sobre isso. Então, obviamente, o maior, nesse momento, vai se destacar pela organização que ele já tem. Os RPs, no geral, a gente pôde observar, fizemos outros momentos aí também com outras empresas de software, e percebe-se que realmente o pessoal deu o melhor de si aí para conseguir atender a parte legislatória e entregar uma usabilidade bacana para o usuário, de forma que seja muito simples operar. Mas a questão que a gente parte aqui sempre do princípio é que, por mais que eu consiga automatizar rotinas, nós não podemos fazer tudo pelo usuário. Então, é preciso conhecer a lei, é preciso conhecer a legislação, é preciso conhecer a sua empresa. A gente fala aqui, por exemplo, de uma estrutura muito simples dentro da NFCom agora, que é a classificação do serviço, que entra naquilo que o presidente falou também sobre a possibilidade de recuperação de créditos e ajustes em função de processos judiciais, em função de pagamentos duplicados, que agora a gente tem simplesmente um código específico quando você for gerar o documento fiscal. Então, você precisa saber quais são todos esses pormenores que vão participar da tua rotina de faturamento. Então, insisto sempre, é importante sanitizar, sim, os dados, você ter teus cadastros ok, ter as informações no plano, porque vai recusar a nota fiscal. Mas se você tiver os dados cadastrados, você tiver tudo ok e transmitir a nota fiscal, talvez o prejuízo seja um pouco maior, porque você vai ter um prejuízo fiscal de recorrência. Porque quando transmite a nota, não significa que você teve sucesso, significa só que você conseguiu enviar o documento fiscal, não que ele está 100% de acordo com o que deveria. Então, ter critério no momento de fazer essas configurações, entender o que realmente vocês oferecem como serviço, entender a parte tributária é essencial para esse momento, tá? Porque é o que vai definir se vocês vão ter sucesso ou não. Então, de novo, gente, se antecipem, testem, façam um planejamento nesse sentido, com o âmbito justamente de já preparar o terreno para as coisas que virão a mais daqui a uns meses. Então, aí eu acho que a gente coloca uma questão que volta para vocês duas, que é qual que é a primeira coisa a fazer. Vamos supor que uma empresa está caindo de paraquedas aqui, chegou hoje aqui na região da Paulista, mas nem estava sabendo disso. Estou lascado aqui, pelo que eu ouvi hoje o dia inteiro aqui, eu não vou conseguir cumprir. Começa como? O que o cara tem que fazer? Sai daqui, chega na empresa dele e fala assim, agora qual é o primeiro passo que a gente vai dar? Qual que é o conselho de vocês? A nossa recomendação é que a primeira ação seja montar um comitê multidisciplinar. Esse comitê multidisciplinar dentro da organização, ele deve ser composto pelas áreas do financeiro, fiscal, tecnologia, para que todas essas pessoas possam discutir o impacto da NFCom dentro do seu processo operacional. A partir do mapeamento desses impactos, hoje a gente está olhando com a vertente da NFCom, mas ele também pode ter continuidade para a reforma tributária, é um processo que vai levar em torno de 8 anos, a gente já tem uma primeira obrigatoriedade em janeiro de 26, então esse comitê ele vai perdurar pelo menos por 10 anos dentro da organização. Então, é importante já fazer a organização desse comitê, que pode ser um comitê tributário, um comitê de NFCom, um comitê de reforma tributária, mas que tenham pessoas chaves dentro do processo para discutir e dar sequência nas atividades necessárias para atender todas essas regulamentações. Cristina, o teu conselho vai na mesma linha? Eu diria que o primeiro passo é vocês consumirem conteúdos. Tá?
Começa da parte de entender a regulamentação. Então, sugiro para vocês a Instrução Normativa 7, que promulgou a parte da NFCom. Então, comecem consumindo conteúdos. Existem muitas empresas, muitas frentes de trabalho, promovendo webinários, promovendo os encontros, palestras e afins. Então, primeiro passo, consumam conteúdo, para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. A gente falava muito sobre jargões, termos técnicos, estrutura de XML e tudo mais, mas o fato é que vocês tendo essa visão um pouco mais clara de concepção, internacionalizar isso para vocês, é importante para que vocês entendam do que a gente está falando. O segundo passo vai ser sempre vocês conseguirem olhar para o negócio de vocês. Então, assim, a gente entende realmente o que a colega fala aqui seria um mundo perfeito, um mundo ideal, onde a gente conseguisse disponibilizar um comitê diversificado para que fizesse, de fato, esse momento de transição. Mas a gente sabe a realidade de algumas empresas, onde tem 4, 5 pessoas trabalhando. Isso não vai ser possível dentro dessas organizações. E não significa que eles não vão ter que cumprir a regra também. Então, por isso, a minha indicação para vocês é: consumam os conteúdos que existem disponíveis para vocês. Vídeo no YouTube, webinários de empresas, busquem apoio nas empresas de software de vocês. Nós temos feito muitos momentos justamente para isso, para conversar, para debater, não necessariamente para falar do sistema, mas para criar essa consciência com o pessoal de como é importante entender do assunto. E o segundo passo vai ser sempre vocês entenderem o negócio, para saber o que é que a NFCom faz, que eu faço também. O que eu preciso fazer de diferente? A gente fala sobre o Last Mile, Dark Fiber, rede neutra, como vocês preferirem, porque é um condicionamento novo, isso nunca existiu antes. A gente falava sobre cofaturamento, mas de uma forma muito informal, digamos assim. Era uma coisa que poucas pessoas faturavam da maneira correta. Hoje existe uma obrigatoriedade, existe um C-Class próprio para isso, existe um termo, existe uma forma de emissão. Então, isso é uma coisa que vocês só vão saber quando, de repente, o provedor pequeno lá, que é o provedor regional, receber a cobrança do provedor nacional pedindo: tu emitiu uma nota errada. E aí você não teve nem consciência daquilo. Então, consuma conteúdos e entenda o seu negócio. Esse vai ser sempre a regra do negócio, porque eu entendo que isso é o que vai construir junto com vocês. Nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando, mas se vocês não conseguirem levar isso para o coração, não vai funcionar. E é isso, não deixa que o contador de vocês também passe a bola só para vocês. Peçam ajuda da contabilidade, que contador que só diz o que você tem que fazer, mas não te ajuda a fazer nada, não ajuda nada também. Vamos lá, tem pergunta da plateia aqui, já tem uma pessoa inscrita. Então, se vocês quiserem, só levanta a mão e sinalize aqui para a gente. Aqui, ó. Isso. Oi, prazer, sou Maiara, sou da Vero. Acho que um tema que eu queria trazer para a discussão está bem relacionado à parte de saneamento de dados, né? É um ponto que tem preocupado a Vero e talvez acho que vai preocupar todos os ISPs e talvez até as grandes também, né? Hoje a gente tem uma validação da Cefaz, que ela vai validar, né, o CNPJ do cliente com a UF, né? E aí muitos clientes preferem, às vezes, centralizar ali a emissão de nota para a minha sede, exemplo, em São Paulo, mas aí eu presto serviço em outro estado, né? E aí a gente pode cair ali num cenário de muitos clientes não terem esse CNPJ em outro estado, e aí eu acho que vai envolver um pouco mais do que uma sanitização de cadastro, né? Vai envolver ali uma comunicação com o cliente, uma força de trabalho, principalmente para clientes B2B ou até principalmente clientes governo, né, que exigem ali toda a parte contratual, de aditivos. Então, acho que esse é um problema, é um ponto que vem preocupando, né, a gente aqui, essa comunicação com os clientes, essas alterações aí de CNPJ. E queria entender, né, até a visão de vocês sobre isso e até aqui uma troca de experiências, se outras pessoas já estiverem passando por isso, para apoiar nesse momento, nesse ponto. Excelente. Do ponto de vista de manual de orientação do contribuinte, do ponto de vista da estrutura da nota fiscal eletrônica, realmente existe a rejeição, em que a UF do emissor ela tem que ser igual ao UF do destinatário,
e é nisso que os prestadores têm que estabelecer algum trabalho junto com os seus clientes, junto com as suas bases, para que seja feita uma tratativa. Acho que a tratativa ela vai ser muito particular, dependendo do âmbito em que esse provedor está atuando, porque ele pode estar atuando em um âmbito intermunicipal ou em um âmbito interestadual, mas realmente essa obrigatoriedade existe. Não sei se os colegas têm identificado alguma mudança nessa obrigatoriedade, mas as últimas NTs que foram divulgadas não teve nenhuma alteração nessa obrigatoriedade, para que todos os provedores tenham que fazer uma adequação a isso. E o processo de saneamento de dados, ele vai trazer, a partir dessa definição, né, eu entendo que existem duas partes importantíssimas nesse processo, uma é alterar sistemicamente para que não ocorra a rejeição, mas a outra é trabalhar essa alteração junto com os clientes, porque pode existir clientes que não aceitam essa mudança, porque ele tem uma conta centralizada dentro de um estado, mas ele tem linhas, por exemplo, em diversos outros estados, e vai ser uma dificuldade fazer essa unificação. Não sei se vocês querem comentar também. Quer comentar também, Cristina? Eu vejo, talvez, que realmente esse seja o primeiro passo para o que vem depois, que é a reforma tributária, justamente em função do consumo. Então, uma das premissas da 214 vai ser o consumo no local de fato. Então, a UF beneficiada vai ser sempre onde o serviço for prestado. Eu vejo que essa regulamentação ela veio justamente como esse primeiro passo para deixar isso muito bem especificado. Então, eu acho que nessa situação, a adequação vai ter que partir dos órgãos regulamentares que contratam o serviço. Então, as prefeituras, enfim, associações, elas vão ter que começar a entender que agora não depende mais única e exclusivamente do provedor, mas que é uma regulamentação de fato que trouxe a instrução técnica, porque não tem outra metodologia para que a gente consiga contemplar. Você quer comentar alguma coisa? Exatamente o que a Cristina falou, apesar de não ser a praia da Anatel, mas está na própria essência da reforma tributária a alteração da forma de tributação. Então, também não vejo, particularmente, como mudar ou, eventualmente, escapar dessa necessidade de adequação do cadastro do cliente por conta dessa própria exigência que não vai ter como se adaptar depois da reforma e já está sendo antecipada pelas secretarias estaduais agora já no momento de implantação do sistema. Mais alguma pergunta da plateia? Tem uma ali, por gentileza. Boa tarde a todos. Antônio Carlos, contador da K2 Telecom. A minha pergunta vai para o Onísio. Existe alguma pretensão de mudança na base de cálculo do FUST-Funtel? Por que eu pergunto isso? Porque você comentou que talvez já iria na nota a base de cálculo e o cálculo do FUST-Funtel. E a base de cálculo hoje ela não é em cima da receita, né? Ela é tributada em cima da receita menos ICM, PIS e COFINS. Então, a base de cálculo não bateria, né? Se fosse na receita bruta, tudo bem, mas para ela constar na nota, eu acho que ela tinha que ter uma base de cálculo, né? Não, a definição da base de cálculo é estritamente legal, né? Então, cada lei que instituiu as contribuições já definiu, elas equivalem realmente à receita líquida, né? A receita de telecomunicação deduzida de ICMS, PIS e COFINS, mas a própria Nefcon também, se não me engano, vem com destaque, a possibilidade de destaque do PIS e COFINS, assim como do FUST-Funtel, né? Mas ela não vai substituir a necessidade de declaração do sujeito passivo, no caso do FUST, lá no nosso sistema de acolhimento, o SFUST, e no caso do Funtel, o recolhimento do sistema específico do Ministério das Comunicações, né? Ela é só uma informação adicional, justamente para trazer mais transparência e conhecimento prévio até das autoridades fiscais quanto ao entendimento do sujeito passivo do que ele está submetendo à tributação, mas ela não vai dispensar a declaração e depois o passo adicional de homologação ou o lançamento complementar de ofício. Então, a meu ver, não tem inicialmente um conflito de definições entre a base de cálculo detalhada ou declarada na nota fiscal e a base de cálculo depois mensal da contribuição
ao FUST e ao FUNTEL, que vai ser feita pelo sujeito passivo. É só mais uma forma de disponibilizar a informação com maior grau de granularidade, para que a autoridade fiscal depois possa atuar e, eventualmente, inspecionar a documentação contábil que deu aso àquela declaração, ou, em última instância, até dispensar dessa necessidade, por reconhecer que já está adequado ali com o que a gente entende já razoável, porque a gente não fiscaliza 100% das prestadoras, né, faz sempre de acordo com a pouca disponibilidade de recursos de fiscalização que a agência possui. Então, essa informação ela vai vir somar mais ao planejamento da autoridade tributária do que, eventualmente, dispensar a necessidade de declaração pelo sujeito passivo. Eu perguntei isso porque, basicamente, na forma da tributação da empresa, né, você tem o crédito e débito de COFINS, onde se apura o COFINS, o ICMS e o PIS. Né? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta. No caso de telecomunicações, especificamente, o PIS e COFINS ainda estão no regime não cumulativo. Né? Então, não tem, para fins de definição da base de cálculo de FUST e FUNTEL, não teria como tomar crédito. Por isso, hoje, não teria nenhum obstáculo a priori para que fosse feita essa declaração na própria nota. Mas também não é obrigatório, né? Caso tenha algum empecilho técnico específico da particularidade da entidade, também não tem essa necessidade. Nilson, mas tem uma pergunta, ela é básica, mas ela leva a uma questão um pouco mais complexa. O básico é que hoje a declaração da base de cálculo para FUST e FUNTEL, ela é autodeclaratória, né? A empresa ela vai, declara e gera o boleto para pagamento. Tem alguma chance com o NFCOM você fazer essa geração do DARF, do boleto aí, do pagamento, automaticamente a partir da base digital? Chance tem, mas isso nós não conseguimos avançar nesse intuito aí junto à Concefaz. Era até, acho que um dos projetos que a gente estava tentando ver como fazer, porque depende, na verdade, da questão temporal, né? Porque os tributos eles têm o vencimento específico da declaração e a emissão de notas ela vai ser feita online ao longo do mês de competência. Então, tem outras particularidades técnicas e acabou que optou-se por deixar como estava, para não impor também mais esse dificultador para o sujeito passivo, né? Mas a gente pretende que, com a implantação do sistema e a efetivação da disponibilização dos dados de forma online, a gente ainda possa avançar nessa questão e, eventualmente, até dispensar esse fato para os usuários. Né? Isso aí, depois que a NFCOM estiver rodando, que já estiver tudo certo, que todo mundo estiver funcionando bem com isso, aí vocês vão ver o que dá para fazer. Porque, uma vez que a gente tiver os dados disponíveis, aí a gente consegue avaliar com mais critério, com mais calma, sem colocar em risco, aí, eventualmente, a regularidade fiscal. Mas, para fins de fiscalização, vocês já vão poder usar desde o começo? Sim. O acesso da Anatel aos dados não é automático, a gente depende ainda de convênios a ser firmado com os outros órgãos de fiscalização, mas a ideia é que a gente consiga, não para a fiscalização em si, mas sim para o planejamento da fiscalização, né? Não dispensando a necessidade de obtenção de documentos complementares, mas já para direcionar os esforços da agência naquilo que for de maior interesse para inspecionar. Nossa, o Estado é mestre em fazer 5 vezes a mesma coisa, né? Quando poderia fazer de uma forma unificada? E aí a minha segunda pergunta para você é o seguinte: vocês já fizeram a conta se, com a reforma tributária, aumenta ou diminui a arrecadação de FUST e FUNTEL? Porque, como é receita líquida, se você tira 28%, que vai ser a tributação média aí, né, de CBS e IBS, e hoje você só abate PIS, COFINS e ICMS? Na verdade, a gente não sabe ainda o efeito, né? A gente ainda está tentando estudar e se antecipar. A informação é de que vai depender muito do impacto financeiro da estrutura das prestadoras em si, né? Porque agora a gente vai ter a possibilidade de tomar crédito em todas as etapas, em todas as atividades, e a estrutura de custos de cada prestadora que vai determinar, em última instância, o impacto fiscal da reforma sobre ela. Mas, como o nosso setor ele é muito díspare, né? Então, nós temos empresas de todos os portes, em todos os locais, submetidas agora, menos discrepantes alíquotas de ICMS, depois da redução recentemente verificada,
mas essa realidade operacional de cada UF ainda era muito impactante. Então, a gente não tem um resultado estimado sobre o impacto no fundo em si. Se a gente vai ter uma ampliação, uma redução da base ceteris paribus, né, mantendo tudo mais constante. Vai depender de como é que vão ser a contabilização desses créditos e tudo mais. Isso daí que é o próximo ponto. Mais uma pergunta da plateia? Temos ali? Boa tarde a todos. Fábio Colombara, da Cleartech. Uma pergunta para a Araceli. Quanto ao saneamento de dados, o provedor, o prestador, a prestadora precisa comprar uma tecnologia acessória para que possa aplicar o saneamento de dados? Essa é uma pergunta. Tecnologia acessória em todos os sentidos, de rede, servidores, softwares, para que possa se integrar à plataforma. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, como é que a prestadora, o provedor de serviço, se integra com o Data Prime e se o Data Prime, no processo de validação, no processo de saneamento, enriquece dados. Obrigado, Araceli. Obrigada pela sua pergunta. Em relação à arquitetura, a parte que envolveria esse investimento em servidores, em capacidade de processamento, é se o provedor optar por uma base instalada dentro do seu System Landscape, porque a solução Data Prime, ela também está disponibilizada no modelo SaaS, então ele é um serviço em que a gente pode executar a integração através de API, o que elimina esse custo adicional de arquitetura. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao saneamento de dados, além da validação, da eliminação de duplicidades, do complemento desses dados, o Data Prime ele vai cobrir o enriquecimento de dados para 2 processos específicos. O primeiro deles é o processo da NFCOM, porque existem campos que passam a ser obrigatórios na NFCOM, que não são hoje utilizados especificamente para a emissão de nota fiscal, que é data de vigência de contrato, número de contrato, entre outros. E o segundo ponto é esse enriquecimento de dados para o processo de cobrança. Então, o Data Prime ele também consegue oferecer, dentro desse serviço de enriquecimento de dados atualizados, para que o cliente possa aprimorar o seu processo de cobrança. O importante em ter uma tecnologia de um parceiro aportada dentro do seu processo é que o prestador ou a operadora, ela pode ter foco no seu core business. Muitas vezes, quando o prestador ou operadora, ele escolhe realizar um saneamento de dados interno sem uma solução de parceiro, ele acaba desviando o foco, tanto do ponto de vista operacional como financeiro, para atender essa necessidade e preterindo algumas ações que fortaleceriam o crescimento do negócio. Então, acho que é bastante relevante ter um parceiro que possa dar suporte dentro dessa jornada. Mais perguntas da plateia? Ninguém mais? Que horas nós temos aqui? Estamos exatamente no horário, então acho que a gente pode encerrar por aqui com os nossos debatedores. A gente ainda vai ter o encerramento oficial. Então, peço para as nossas palestrantes e debatedores e para os nossos debatedores que se juntaram aqui, uma salva de palmas. Agradeço a presença de vocês.